Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou Raíssa Macedo, sou uma das pesquisadoras do Manchetômetro e serei a mediadora do podcast desse mês. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Para contribuir, basta acessarem www.benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio 99 do podcast do Manchetômetro, falaremos sobre os principais temas de política e economia em março de 2024. Para isso, convidamos a pesquisadora Daniela Drummond e a pesquisadora Lidiane Vieira, ambas doutoras em ciência política e pesquisadoras do pós-doutorado do Manchetômetro. Sejam bem-vindas. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Lidiane. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a gente falar sobre os acontecimentos de março de 2024. Olá, pessoal. Sempre bom estar de volta aqui no podcast. Legal. Então, para começar, a gente vai apresentar um breve apanhado dos diversos temas que se destacaram ao longo do mês. Entre eles, um destaque é a cobertura do aniversário do golpe militar de 1964. Daniela, como os jornais trataram o tema nos editoriais? No último episódio, nós falamos das críticas que o Lula recebeu em relação ao seu posicionamento internacional, sendo caracterizado como inapropriado por criticar as ações em Israel e na faixa de Gaza. No mês de março, de 2024, nós listamos alguns outros temas que apareceram bastante nos editoriais dos 3 jornais que nós analisamos, que é o Globo, a Folha e o Estado de São Paulo. Um tema muito abordado nos editoriais foi a questão da economia brasileira e principalmente da interferência do governo. Então, isso apareceu, por exemplo, em questões da Vale e das demais empresas estatais. Então, alguns exemplos, de como que foi abordado isso no estado de São Paulo. Ele fala sobre a nefasta influência política na Vale, ou no Globo, Lula mina confiança no Brasil. Ao intervir na Petrobras, o presidente corrói a credibilidade do mercado e prejudica o desenvolvimento. Outro tema que apareceu bastante nos editoriais foi a questão da segurança pública. A PEC das drogas foi muito tratada. Então, o Globo, por exemplo, mencionou o editorial PEC das drogas traz retrocessos para a segurança. Outro tema que teve em destaque no mês foi do Dia Internacional da Mulher. Um editorial que vale nós destacarmos é o da Folha de São Paulo, que ele vai se chamar Conquista Histórica e vai falar sobre a liberação do aborto, que passou a ser prevista na Constituição da França, e mostrando que é um ponto que o próprio jornal defende, da questão da descriminalização do aborto, que ainda não é vigente no Brasil. Mas acho que só para pontuar, é que o que me surpreendeu, assim, é que só a Folha fez um editorial marcado, assim, de gênero no dia 8 de março, né? Nem o Globo, nem o Estadão fizeram nada a respeito, passou batido como se não existisse, né? Então, por mais que o aborto seja uma pauta antiga da Folha, ele escolheu esse dia para fazer posição sobre o assunto, enquanto os outros jornais silenciaram, né, sobre uma pauta tão importante. Isso, acho que é importante a gente falar disso, que embora a data do Dia Internacional das Mulheres apareceu nos textos jornalísticos, nos textos informativos, se a gente for diferenciar o texto informativo do texto opinativo, que é o editorial, só a Folha deu ênfase, para essa questão do direito reprodutivo das mulheres. Nenhum dos outros jornais falaram sobre. Acho que esse silêncio mostra um pouco, a gente sabe que o silêncio também comunica algo. Então, mostra que os jornais não se preocupam ou não querem se posicionar sobre essa pauta do 8 de março. Seguindo aí os nossos temas de maior destaque, foram as questões da falha de comunicação no governo do atual presidente Lula. Os títulos, dos editoriais. Para o Globo foi: problema do governo não está na comunicação. E na Folha, Lula precisa de feitos, não de comunicação. Então, os jornais mostram uma insatisfação com o governo, que fez aí um pouco mais de um ano, e deixam bem claro isso nos editoriais. As informações que foram divulgadas é que os eleitores, os cidadãos, não estão recebendo
se informando adequadamente do que está sendo feito no governo. E o texto editorial vai dizer que é além disso, a falha está além da comunicação, a falha está na forma como o Lula está governando nesse período. Voltando aí à crítica dos jornais à personalidade do Lula, né, e ao governo também, a gente pode tratar esse tema como Lula e a relação com os governos autoritários. É um tema que sempre aparece nos editoriais, por ser uma aliança do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, do atual presidente com os governos de esquerda, há sempre essa crítica ao posicionamento de alianças com alguns desses representantes. Então, um dos editoriais foi até de tímida crítica do Itamaraty a Maduro, do estado de São Paulo, e o governo Lula, enfim, critica ditador Maduro, da Folha de São Paulo. Os textos eram mais ou menos na mesma linha, reconhecendo que é importante o Lula fazer essa crítica, que muitas vezes deixa de fazer, pela aliança ou mesmo pela concordância com as atitudes desses líderes, e os jornais reconhecem que é importante, mas mesmo assim acham que a crítica devia ser mais pesada. Outro tema que talvez não apareceu com destaque tão grande nos editoriais, e mais nos textos noticiosos, que foi a visita do presidente da França ao Brasil, a visita do Macron, e os 10 anos da Operação Lava Jato, foi tema de um editorial da Folha de São Paulo, reconhecendo os prós e talvez alguns equívocos da Operação Lava Jato, mas é importante perceber que eles destacaram que a operação foi importante e que mostrou esquemas de corrupção no Brasil, mesmo que alguns tenham vindo a ser anulados, como o caso do atual presidente. O jornal ainda se posiciona a favor da Operação Lava Jato, como se posicionou desde o início. Sobre esse caso da Lava Jato, é interessante pontuar que o Estadão já vem, eu acho que dos três, não sei se vocês concordam, o Estadão é um dos mais agressivos, assim, né, que usa mais adjetivos, pejorativos, etc. E tem algum tempo que eles estão batendo muito na tecla de que o PT está tentando proporcionar um revisionismo a respeito da Lava Jato. E nesse episódio dos 10 anos, eu não assisti, mas parece que foi produzido um programa, né, de TV sobre a Lava Jato, e o Estadão fez um editorial muito crítico a respeito da maneira como o PT está conduzindo isso, que, nas palavras do jornal, é um revisionismo sobre a Lava Jato. Eu até separei um trecho aqui para compartilhar com vocês do editorial, que diz assim, ó, quem quiser, isso são palavras do Estadão, quem quiser acreditar na fábula lulopetista de que o PT e seu chefão foram perseguidos por um poderoso consórcio golpista que envolveu até o FBI, que acredite, pois questões de fé não se discutem. Já quem preza a verdade factual, sem a qual não há democracia, certamente espera que a Lava Jato encontre seu melhor lugar na história. E é interessante que são anos de debate sobre o fato de que os procuradores e policiais, enfim, né, juízes, passaram dos pontos e corromperam, de alguma maneira, o processo de julgamento da Lava Jato, e o jornal, nesse momento, não consegue olhar isso com esse parâmetro, né? Fica muito focado na crítica ao PT e a maneira como o PT está lidando, e, de novo, o Dudu falou isso aqui no último episódio, e a gente não está aqui analisando o comportamento político, a gente está analisando a cobertura dos jornais, né? Então, é interessante perceber que o jornal escolhe lançar holofotes depois de 10 anos de operação, não sobre o que a operação fez e deixou de fazer, não sobre o que a operação deixou como legado, mas sobre o que o PT está fazendo com isso, né? Então, essa escolha me chamou a atenção. E aí, seguindo os temas mais tratados nos jornais, nós vamos ter os esclarecimentos do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, um crime que demorou 6 anos para ser descoberto ou vindo à tona quem foram os mandantes desse crime. E outro último tema muito destacado nos editoriais foi a questão de 60 anos do golpe de 1964 e a comemoração dos 39 anos da restituição da democracia no Brasil. E aí, Raíssa, respondendo a sua questão a respeito de como que os jornais trataram a questão do golpe de 64, nós já vínhamos percebendo esse posicionamento dos jornais com uma preocupação muito grande com a consolidação da democracia no Brasil.
desde 2018, quando houve aquelas questões do voto impresso, voto eletrônico, questionamentos da urna eletrônica, os jornais se posicionaram a favor das urnas. A eleição do Bolsonaro foi comemorada por alguns jornais, inicialmente como uma consolidação da democracia, pela alternância de poder. E na eleição de 2022, esse tema volta e continua aparecendo muito, pelas questões da tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje, né, já se tratam como uma ex-tentativa de tomar o poder de vias não democráticas, mas que até então, desde o dia 8 de janeiro de 2023, se falava sobre os ataques do 8 de janeiro e buscando quem eram os responsáveis por isso. A questão dos 39 anos da redemocratização do país, no atual contexto, ela tem gerado algumas controvérsias. O Estado de São Paulo, ele vai dizer que a forma como o Lula está lidando com o aniversário do golpe de 64, de não colocar na agenda oficial eventos para relembrar o golpe, é uma forma de se acomodar com os militares, uma forma de evitar críticas, evitar rusgas com os militares. Já a esquerda, os ativistas mais progressistas e até familiares, né, de pessoas que foram mortas, perseguidas durante a ditadura, traçaram uma crítica ao Lula por evitar esse posicionamento neste momento em que o país passou por uma tentativa de golpe recente, que envolvia alguns militares também. Para o Estado de São Paulo, eles vão dizer que conciliação não é esquecimento, assim como memória. Na verdade, justiça não significa um revanchismo. Essa dupla premissa basilar num país que enfrentou uma ditadura justifica, por exemplo, a necessidade de reabertura da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que é a comissão que foi extinta, né, no final do governo de Jair Bolsonaro, que era um admirador de alguns dos agentes da ditadura. Essa comissão estava prevista na Constituição, foi criada no primeiro ano de governo do Fernando Henrique Cardoso, permaneceu durante todos os governos do PT, né, os dois primeiros governos Lula, o governo Dilma e o governo Temer. E aí essa comissão foi extinta durante o governo Bolsonaro, e Lula, no seu segundo ano de governo, aliás, quando chega nesse momento, acaba evitando, provavelmente uma estratégia política, evitando comemorar esses 39 anos da democracia. O editorial da Folha, ele vai falar 60 anos do golpe, 39 anos de democracia. E a Folha vai apresentar nesse texto do editorial deles a pesquisa do Instituto Datafolha, em que 71% da população dos brasileiros entende que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Esse dado, eu acho que ele diz muito. É uma maioria da população preocupada com o regime democrático, mas ele também mostra que 29% da população não acredita na democracia e autoriza, aceita outra forma de governo. Então, é bem importante a gente destacar essa perspectiva. E a Folha já é um pouco mais crítica, né, em relação ao Lula, desse constrangimento dele em evitar atos do governo a respeito do aniversário do golpe. A Folha acha que o presidente teria que realizar atos justamente para rememorar as pessoas e para lembrar a barbaridade que foi esse período ditatorial no Brasil. E aí, o Estado de São Paulo, o editorial a respeito da ditadura vai ser: o conciliar não é esquecer. A despolitização das Forças Armadas e a responsabilização do Estado pelos mortos e desaparecidos na ditadura são duas formas sem revanchismos de cicatrizar as feridas de 1964.
O editorial vai falar que é importante responsabilizar o Estado pelos crimes cometidos na ditadura, para relembrar e para rememorar, né, e criminalizar realmente o que aconteceu. E aí um trecho que é interessante eis porque é imperativo que o presidente Lula reabra a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, importantíssima para levar o Estado brasileiro a ser responsabilizado pela contumaz violação de direitos humanos por seus agentes durante a ditadura militar. Assim como conciliação e anistia não significam esquecimento, memória e justiça não levam à revanche. É interessante essa ponderação que o Estado de São Paulo está fazendo nesse momento, de que seria importante mostrar o que as Forças Armadas representaram em um período ditatorial, não como eles mesmo apresentam ali nas palavras do jornal, não como forma de revanche, mas como uma forma de rememorar o que aconteceu, até porque as recentes informações que nós temos mostram que esse golpe muitas vezes foi negado, né? Não era algo que os militares nesse momento desejavam no Brasil, e por isso ele não se consolidou, né? Uma boa parte desse grupo militar. Então, acho que é importante também pensar nessa ponderação. Antes de seguir para a próxima pergunta, eu queria só pontuar uma coisa enquanto você falava, eu fiquei pensando, é que, primeiro, eu acho importante os jornais se posicionarem, né? Essa tomada de consciência por alguns dos jornais que não costumavam, talvez, falar tanto sobre, se posicionar tanto sobre o assunto da ditadura militar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se esse posicionamento tem mais a ver, talvez, com a preocupação com o que a gente acabou de viver, né, nesse período recente, com o Bolsonaro e com a tentativa do 8 de janeiro, ou mais a ver com o histórico desses jornais de sempre se posicionarem contra um governo petista, contra o governo Lula especificamente. Mas vamos passar para a próxima pergunta. Voltando um pouco ao início do mês, a gente teve alguns eventos simbólicos. Além de ser o mês em que se celebra o Dia da Mulher, março marca também o aniversário do assassinato brutal da ex-vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, como a Daniela também já colocou. Neste ano de 2024, 6 anos após o crime, as investigações finalmente avançaram, chegando aos possíveis mandantes. Lidiane, como os jornais cobriram o desenvolvimento desses acontecimentos? E qual a relação que a gente pode fazer entre essa cobertura e o tema da segurança pública na atual gestão federal? É interessante trabalhar assim com fonte, porque às vezes a gente tem umas perspectivas e quando a gente vai ver, eles surpreendem, né? Isso aconteceu comigo em relação a esse tema, porque eu fui olhar com mais cuidado, eu tinha uma memória vaga do que o Estadão tinha coberto, mas me surpreendi, porque, como vocês sabem, os mandantes, né, dessa operação foram presos no dia 24 de março, no domingo, né, bem cedo. Só que o Estadão tem um editorial sobre o caso Marielle no dia 21 de março. Então, o Estadão trabalhou o caso, né, trabalhou o tema antes dessa evolução que a gente conhece hoje, né, antes das informações que a gente tem agora. E isso me pareceu muito interessante, porque o tom do editorial é um tom super crítico ao governo Lula. E qual que é o ponto do editorial que o Estadão publicou no dia 21? É dizendo que o Lula estava transformando o caso Marielle num espetáculo político e, juntamente com ele, o ministro Lewandowski estava indo pelo mesmo caminho. Então, o texto inteiro é dizendo como que o fato do Lula ter convocado, né, ter chamado, na verdade, Lewandowski ter chamado uma coletiva, né, para falar sobre o caso, foi, na verdade, só um espetáculo, foi só uma maneira de conseguir a audiência, e eles chamam, como eu falei hoje mais cedo no podcast, o Estadão adora construir adjetivos, né, então eles falam que foi um espetáculo vergonhoso a respeito da Marielle, inclusive eles fazem uma referência a um posicionamento da Mônica Benício, que é a viúva da Marielle, né, que ela também criticou a fala do Lewandowski, que foi muito curta, né, foi muito rápida, que só levantava expectativas e não colaborava para o processo. Mas, enfim, o jornal é muito crítico, dizendo a respeito de como que o Lula estava se colocando em relação ao processo, e assim como também o Lewandowski, que antes, como ministro, era ótimo, e
ministro do Supremo, e agora como ministro de governo está deixando a desejar, digamos assim, né? E, por fim, até sobra para o Supremo também. O jornal diz assim, ó, até o STF parece ter sido contaminado por esse mau direcionamento. O caso chegou ao Supremo faz pouco mais de uma semana e em apenas 5 dias, Moraes homologou um acordo que envolve uma complexa investigação de 6 anos. Mal sabia o Estadão que dali a 5 dias a gente descobriu o que descobriu, né? Então, o que me chamou a atenção é que, na sequência, no dia 26, o Estadão publicou, assim como todos os outros jornais, um editorial sobre o que a gente descobriu, né? Os 2 mandantes do Rio de Janeiro e o envolvido na Polícia Federal, na Polícia Civil, desculpa. Bom, primeiro que não há nenhuma retratação, nenhum tipo de ressalva nesse editorial sobre o que foi dito antes. E eu não estou dizendo que as críticas que foram feitas não têm lá suas questões a serem consideradas. Até porque a própria Mônica ficou um pouco sensibilizada pela maneira como o ministro lidou com a situação. Mas o jornal põe em suspeita algumas atitudes do governo e do STF em relação ao caso que tinham fundamento para quem conhecia o que estava acontecendo, né? E o jornal não refaz esse posicionamento depois que aqueles que hoje são ditos como os mandantes, né, do crime, ou aquelas pessoas que organizaram o crime e o assassinato da Marielle e do Anderson, de fato agora estão presos, né? Então, isso me chamou bastante atenção. O texto do editorial do Estadão, no dia 26, ele só diz que fica muito chocado com o fato do Rivaldo Barbosa estar envolvido no planejamento, e ele é bem descritivo, né, assim como os outros tocam na questão da frieza dele, né, e de como que o Estado brasileiro está envolvido com o crime, não existe um poder paralelo, e sim um poder dentro do Estado que está controlando e aniquilando as possibilidades de justiça e da democracia ser efetivada pelos meios que nós temos na nossa Constituição. Afinal de contas, aqueles que estão no poder estão lidando e limitando o poder do próprio Estado para ir contra o crime, né, porque eles são criminosos. Então, o texto se limita a fazer uma descrição do que aconteceu, do que foi um texto, assim, estarrecedor, mas não tem nenhum tipo de retratação a respeito da leitura que foi feita anteriormente. Isso me chamou a atenção. O primeiro jornal a fazer editorial foi o Globo, publicou no dia 25, logo no dia seguinte. Em geral, os editoriais demoram 2 dias para reagir, né, ao que aconteceu. O Globo foi mais rápido, imagino que mais rápido do que os 2, por ser um jornal carioca, né? Então, intimamente vinculado ao que aconteceu. E, diferente do Estadão e da Folha, o Globo não tem uma narrativa só descritiva, ou seja, contar quem são os 2 que foram presos e depois o policial, dizer do fato de o Estado estar envolvido com crime. Eles não só descrevem esse cenário, mas também apontam questões importantes sobre as mudanças, né? Então, eles dizem assim, ó, embora a PF tenha dado a investigação por encerrada, há pontos que mereciam esclarecimento. Um deles, isso é o Globo, tá? Um deles é a Ascensão de Barbosa, indicado para ocupar a Secretaria de Polícia Civil uma semana antes do assassinato. Ele assumiu o cargo na véspera do crime, quando a segurança do Rio estava sob intervenção militar. Então, o Globo lança perguntas para esse caso, né? Então, quem era que tinha poder, interesse de colocar, né, ele nessa posição de prestígio, de poder e de possibilidade de atravancar uma possível investigação futura, né? E ele também, o Globo também acaba defendendo a Polícia Federal, né, e a maneira como a polícia tem agido em relação, não só do caso Marielle, mas em outros casos, e aquela questão antiga de autonomia da Polícia Federal, etc., né. Diz assim, preocupação porque instituições que deveriam combater o crime se mostram contaminadas por ele. As investigações só deslancharam quando a PF entrou no caso. No momento em que o país vive uma grave crise de segurança, e aí é a comparação que a Raíssa estava perguntando sobre a segurança pública, a gente teve diversos casos aí ao longo do mês de segurança pública, né? Então, aqui é uma tentativa, uma proposta do Globo de que o Estado federal intervenha na segurança pública, que a gente sabe que é uma prerrogativa dos estados, das unidades federais, né? Então, ele vai dizer que os estados não têm condições de manter essa segurança. O Rio de Janeiro, no caso, está carcomido por essas relações perniciosas dentro do estado. Então, seria papel do Estado federal intervir. Então, olha como tem uma proposta aqui do Globo que contradiz completamente a narrativa inicial lá do Estadão de que o Lula estava se valendo daquele assunto, daquela pauta, para espetacularizar o caso Marielle, quando outro jornal está dizendo, bom, é melhor que o governo federal faça alguma coisa sobre isso, né? Então a gente tem aqui um embate de perspectivas interessantes. O Globo voltou a fazer um editorial sobre a Marielle, já agora no dia 31,
coisa que os outros dois não fizeram, né? Eles dedicaram os editoriais ao que a Dani já apresentou, né, sobre a ditadura militar, e imagino que o Globo esteja acompanhando mais de perto por ser no Jornal do Rio de Janeiro. Ali diz assim, ó, na campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu separar os Ministérios de Segurança Pública e da Justiça. No poder, não separou. Deveria, ao menos, assumir o protagonismo numa pauta fundamental para os brasileiros. Então, enquanto um considera que a presença do Lula, no caso, é espetacularização, o outro considera que ele deveria fazer. A Polícia Federal, corporação mais imune à contaminação que as polícias estaduais, tem demonstrado independência para investigar casos que estas preferem abafar. Ela deveria ser o eixo de uma força-tarefa. Então, percebam como o Globo tem uma leitura muito mais propositiva do que os outros dois. Eu ainda não falei da Folha, mas a Folha também tem uma linguagem bem descritiva do caso. Ela deveria ser o eixo de uma força-tarefa nacional para desarticular o crime organizado, envolvendo as demais forças de segurança, Ministério Público, juízes especializados, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Receita Federal. Então, tem uma proposta de rearticulação das estruturas estatais, né, de governo, em prol da segurança pública por parte do Globo. A Folha vai fazer um editorial no mesmo dia do Estadão, no dia 26, ou seja, 2 dias depois das prisões, e a Folha tem essa, eu não sei se a Dani concorda, mas eu acho que a Folha, em geral, tem essa característica de fazer as coisas parecerem ambivalentes sempre. Então, por exemplo, ele vai dizer, embora seja um momento de comemoração pelo avanço, convém lembrar que a própria PF, em seu relatório, destaca a escassez de provas diretas sobre as tratativas clandestinas descritas por Lessa. Então, a Folha já apresenta aqui um receio sobre o futuro dessa investigação, né, dessas três pessoas que foram presas, não continuarem presas por ausência de provas, por fragilidade da acusação, e a Folha vai por esse caminho. E ela diz, caso se confirmem as conclusões do inquérito, o assassinato de Marielle Franco terá sido sintoma de um problema de segurança muito mais grave, e não se erguerá nenhuma solução duradoura se aos pilares faltar solidez. Então, enquanto o Estadão faz uma análise muito descritiva, contando para o leitor o que aconteceu, a Folha faz uma análise descritiva com um tom de receio do que está por vir, mas sem fazer muitas proposições. Já o Globo faz toda a análise descritiva, porque é de praxe, mas também acrescenta algumas críticas e alguns pontos de atenção e de mudanças, né? Em relação, por exemplo, ao aumento do poder da instância federal na segurança pública brasileira. A Folha, eu vejo ela como... Tem um desses editoriais que eu comentei, eu acho que representa muito ela, que é o editorial que ela fala sobre a liberalização de algumas drogas, do uso, a questão do aborto, da descriminalização do aborto, e a questão da eutanásia. Ela está tudo isso no mesmo editorial. Então, eutanásia, aborto, liberação de algumas drogas ou do uso das drogas. E ela se posiciona sempre com essa pauta muito liberal, dizendo nós somos um jornal liberal e a nossa liberdade é a respeito das pessoas poderem escolher como agir. Mas também fica muito claro essa ponderação que ela faz, né, de evitar se envolver tanto, apontar tanto, escolher um caminho político em determinadas questões, e nesse momento, né, que é a questão da democracia e questão de segurança pública. Acho que fica realmente, como a Lidiane falou, fica muito claro que o jornal tenta não se aprofundar e não se envolver. E a questão do Globo, acho também interessante a gente falar aqui o manchetômetro, né, e o IESP, que é o instituto que a gente trabalha, que pertence ao UERJ, está no estado do Rio de Janeiro, então a gente tem, além de analisar os jornais, a gente está no estado e tem uma noção do que é a violência, do que é essa relação, que eu acho que é isso que fica claro no Globo também, que é um jornal que critica e se arrisca mais, né, a vir a ser penalizado, se é assim que a gente pode dizer, mas que acredita mais que esse crime está sendo elucidado e que levanta outros pontos sobre a criminalidade, a violência e a própria institucionalização desses crimes, né, que muitas pessoas que fazem parte, que é o exemplo do caso Marielle, que estavam na polícia, estão envolvidas com o crime, e isso é muito nítido no estado do Rio de Janeiro, né, muito, muito claro, por ser no estado que está o jornal. Então, só para finalizar, para complementar também as reflexões que as meninas trouxeram,
Eu vou trazer alguns dados gerais do nosso relatório de Olho na Imprensa, que está disponível no site do Manchetômetro. Em março, a gente não teve grandes surpresas na cobertura do governo federal e nem do presidente Lula, quando comparamos com os meses anteriores e com o histórico dos próprios jornais. De maneira geral, os 3 jornais acompanhados continuam apresentando uma cobertura predominantemente negativa, especialmente para o Lula, mais para o Lula do que para o próprio governo. E entre Estadão, o Globo e Folha de São Paulo, o jornal Estadão esse mês ocupou a liderança na publicação de notícias negativas, com o Globo aparecendo em segundo lugar e a Folha em terceiro. Queria agradecer a Lidiane e a Daniela por terem participado, por terem contribuído com esse debate tão valioso. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve num outro episódio. Obrigada, meninas, por mais uma contribuição. Foi um mês muito agitado aí dos acontecimentos, né? Acontecimentos políticos muito importantes. E eu acho que a nossa contribuição ajuda as pessoas a poderem compreender melhor um pouco dessa relação da mídia com a política nacional atual. É sempre muito bom estar aqui. Eu queria aproveitar para reforçar que o nosso próximo episódio é de número 100, então vai ser um episódio especial, então fiquem aí atentos que a gente vai divulgar nas nossas redes. E é isso, muito obrigada por nos escutar até aqui. Para mais informações, acesse nosso site, manchetômetro.com.br, e siga as nossas redes sociais. E se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigada e até o próximo episódio.